Eu vou falar uma coisa só para você, que a partir de agora está nos dando o privilégio da companhia. É o seguinte, eu estou cheio de 9 horas. Se você não entendeu o que eu disse, fique sabendo que é a mesma coisa que eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque hoje é sexta-feira, né? Um dia internacional do congraçamento, da descontração. É quando tudo começa a ser desenhado para a gente se divertir, congraçar com os amigos, encontrar os amigos e se cercar, né, numa mesa maravilhosa de iguarias saborosas, gostosas e, logicamente, muito cheirosas. Eu estou recebendo alguém aqui hoje, vocês já estão vendo ela. A Márcia Magalhães é o seguinte, ela é uma pessoa simpaticíssima. Ela é uma mulher independente, é uma guerreira, é uma vencedora, é uma pessoa que prova através dos vinhos que empreender é confiar em si mesma. Sabiam? Ela está empreendendo com os vinhos. E ela vem hoje no nosso Vinhos, etc. e tal, falar de um empreendimento que prima pela qualidade, que prima por entregar a todos os seus clientes o que há de melhor, o que foi produzido em vinícolas e em países produtores do mundo inteiro. Não é legal isso? A Márcia é o seguinte, ela é um exemplo de dinamismo. E ela vem nos dizer agora, ela vai transmitir algumas lições, e não só isso, revelações sobre uma atividade na qual ela está empreendendo e que leva muita alegria para a vida de muitas pessoas. Lógico que eu vou agora dizer para vocês, eu preciso dizer isso, que os vinhos finos são bebidas alcoólicas. E nós sabemos que em excesso até água faz mal, não é? Então isso aqui foi produzido, foi preparado com muita técnica, com muita paixão, obedecendo processos maravilhosos para a nossa alegria e não para os excessos. Então beba, deguste os seus vinhos com moderação, tá bom? Isso é uma condição que não pode ser de forma alguma retirada de tudo que envolve acontecimentos com bebidas alcoólicas. Bora saber, a partir de agora, com a Márcia, quais são as novidades, quais são as revelações que ela tem do mundo do vinho na cidade de Manaus para os manauaras, no estado do Amazonas para os amazonenses. Nunca foi tão fácil degustar um bom vinho com custo-benefício maravilhoso como é agora. E a Márcia vem dizer para a gente se isso é um fato ou não, tá? Vamos ouvir o que ela tem para contar. Prepare-se para grandes revelações. Márcia Magalhães. Bom te rever, boa tarde. E que bom que você está aqui para falar de coisas boas, gostosas e saborosas, porque os vinhos são tudo isso, né? Com certeza. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui. É muito bacana, é maravilhoso estar aqui nesse bate-papo e eu tenho certeza que isso aqui tudo é muito engrandecedor. Conversar sobre vinho é muito bom. Aliás, vinho é maravilhoso, né? São experiências únicas. Cada garrafa é uma experiência que a gente tem. Márcia, eu vivenciei uma época aqui em Manaus, falando da implementação da cultura, que foi o seguinte, quando nasceu o Nicolas Artanius, quando ele nasceu, todos os vinhos que eu degustei com os meus amigos eu mandei buscar fora. Esse é um ponto que eu vivenciei essa época. Depois eu me tornei presidente da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, a SBAV, e todas as nossas reuniões mensais nós tínhamos que esperar os vinhos chegarem de fora. A gente mandava buscar no ano 2002, Márcia. Imagina. A gente mandava buscar os vinhos fora. Me diz uma coisa. Qual é a análise? Agora isso acabou, né? Qual é a análise que você faz dessa evolução? É uma revolução maravilhosa o que está acontecendo em Manaus hoje em relação aos vinhos? Com certeza, com certeza. Hoje não falta vinho em Manaus. Claro que a gente ainda tem muito a melhorar.
A nossa questão de logística ainda não é fácil, mas nós temos inúmeras opções em Manaus. Então, hoje a gente tem todo tipo de vinho que a gente quiser conhecer ou degustar, a gente pode encontrar em Manaus. E que cabe em todos os bolsos. Que cabe em todos os bolsos. Nós temos vinhos... Márcia, desculpa. Isso, pronto, resolvido. Desculpa. Que cabem em todos os bolsos e para todos os gostos também. Hoje a gente não tem mais desculpa para quem disser, tomar vinho para quem tem dinheiro, tomar vinho não dá porque é muito caro. Não Não existe isso. Não, a gente tem vinho para todas as ocasiões. Tem vinho do dia a dia, até porque não dá pra gente todo dia tomar vinho caro, imagina. Claro. Afinal de contas, a gente tem a nossa taça da saúde, não é? Eu sempre brinco com a taça, sempre eu cito a taça da saúde, porque em excesso, como você bem disse, o vinho vai causar um mal, como qualquer bebida alcoólica. Claro. Mas a gente tem inúmeros estudos que comprovam o benefício de uma taça ou 2 taças diárias, se a gente tomar regradamente, né? Com cuidado, sem exageros, e se tiver continuidade nisso, então não tem desculpa mais. Uma outra coisa que eu sempre cito é que a gente ainda tem muito preconceito com aquela pessoa que está começando no mundo do vinho, não é? Tem muita gente que tem vergonha de começar? Nossa! É mesmo? Por quê? Porque eu sempre digo que ninguém começou a tomar vinho tomando vinho seco. Não. Você começou? De jeito nenhum. Eu já tomei o meu vinho suave, meu vinho doce lá atrás, bem lá atrás, quando eu comecei a minha paixão pelo mundo do vinho. Teve de garrafão também, né? No meio Nossa, dessa história quem não tinha? nunca? A nossa história do vinho vem daí, né? O Brasil é um país da cultura da cana-de-açúcar, do doce. Então, é natural que o nosso paladar seja favoreça mais as bebidas mais adocicadas. Então, no início é natural que se comece assim, e eu sempre digo que nós temos vinhos de excelente qualidade, suaves, sim, para quem está começando. Quer dizer, o início da evolução, né? Porque gosto você não discute, você aprimora. Exatamente. Não é isso? Então o início da evolução, da aprimoração do gosto, vem já com os suaves, aí vai. E aí, é uma evolução, né, Márcia? É uma evolução, com certeza. Não tenha dúvida disso. Então, para você que está começando ou que quer começar, não tenha vergonha. Procure um vinho suave, fino, porque nós temos vinhos suaves de excelente qualidade, com uvas viníferas. Para quem não sabe, uva vinífera é a uva que é feita para produzir vinho. Ela é específica para fazer vinho. Específica para fazer vinho. Olha. As outras uvas que fazem os vinhos, que são aqueles vinhos de mesa, chamado vinho de mesa, são produzidos com uva de mesa. Até os sucos também, né? E os sucos, exatamente. Por isso que aqueles vinhos de mesa têm cheiro de uva. Por quê? Porque ele tem cheiro de suco de uva. E algumas pessoas até dizem, isso não é vinho, é suco de uva. Na verdade, é vinho, só que ele é produzido com uvas de mesa. Márcia, vamos falar de ti agora. Agora que você já começou a tatear essa realidade. Quando nós nos conhecemos, e fazia tempo que eu não te via, hein, Márcia? Então. Olha lá, a gente mora na mesma cidade e passa tempo sem se ver. Márcia, quando nós nos conhecemos, você estava numa outra atividade. Numa outra atividade profissional, etc. E de repente a gente se reencontra, né? A gente está se reencontrando, e você está agora como uma empresária, uma empreendedora envolvida com a promoção do consumo dos vinhos em Manaus. Me conta, como é que foi? Vejam aqui. Bom vivant, eu gostei dessa palavra porque eu sempre me senti um bom vivant. Quem não quer agora, ser bom agora vivant, eu estou né? declarando que eu sou um bom vivant. Bom vivant, adega e empório. Como foi essa transição desde que nós nos encontramos para nós chegarmos nesse ponto aqui, Márcia, na tua vida? Então, os vinhos sempre foram uma paixão, né? E aí a gente percebe que não é uma paixão só pra gente, que quem passa a conhecer o vinho começa a se apaixonar também. E aí a gente começou a perceber a importância de por que eu não posso colocar isso
proporcionar isso para outras pessoas através de uma forma em que que as pessoas possam ter mais acesso a isso de uma forma facilitada. Tipo assim, é tão bom para mim, eu tenho que compartilhar. Exatamente, por que eu não posso? Isso? Inclusive, não só o vinho, mas compartilhar conhecimento também. Sim. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, porque até então o que eu conhecia era das degustações que eu fazia, ou das leituras em livros, internet, ou mini cursos. E aí, então, eu resolvi fazer os cursos de especialização. E aí fui para o W7, 1, 2, 3. Olha agora só. Já estamos de olho no diploma. Para quem não sabe, o W7 é uma escola inglesa que certifica internacionalmente, é reconhecida em mais de 90 países e forma especialistas em vinhos. Então, eu acabei de fazer o nível 3. Que maravilha, Márcia. Já aspirando, querendo chegar lá no diploma, que aí é o nível máximo. Isso tem ajudado bastante a gente a disseminar um pouquinho de conhecimento, a atender melhor o nosso cliente. E não só isso também, mas a escolher melhor os vinhos que a gente traz para o nosso cliente. Márcia, eu percebo aqui, faz sentido que você está se especializando, né? Você é uma especialista. E o que me surpreendeu, e te falo francamente, foi, primeiro, os rótulos que você trouxe, que eu disse, meu Deus, olha só esses rótulos. E também o seguinte, é esse o formato do teu negócio, apresentando rótulos exclusivos, específicos e fascinantes como esses aqui? Sempre de muita qualidade, Humberto. Nenhum dos rótulos que eu tenho no meu portfólio eu não experimentei. Todos eles eu experimento antes e se eu não gostar eu não trago. E para lhe falar mais, já houve vezes de eu arriscar trazer um vinho sem eu conhecer e eu não coloquei ele, eu perdi o vinho. Porque quando chegou eu não gostei e aí já estava aqui. Entendi. Eu jamais colocaria algo que não me agrada, mesmo algumas pessoas dizendo, mas para todo mundo tem vinho para cada vinho, vai ter sempre um público que vai gostar daquele vinho. Mas existe uma diferença entre você ter um vinho para gostos diferentes e você ter um vinho mal vinificado. Então, a gente tem que ter esse cuidado no que a gente está trazendo. Então, um vinho que não tem equilíbrio, que não tem acidez demais ou de menos, isso não é um vinho de qualidade. E a gente está sempre preocupado com isso também. Márcia, para os clientes, a melhor medida, eu li isso aí, ou alguém me disse, a melhor medida é realmente evoluir através da experimentação, sempre degustar vinhos diferentes, sem ter a fidelidade, quer dizer, o cliente deve sempre procurar adquirir maior experiência dos sabores, do gosto e tudo mais, através da degustação. É por aí que se aprende a degustar? Com certeza. É o treino, né? É o treino, né? A gente lê, aí vê ali a teoria, mas se eu não treinar, e aí? É verdade. Não é? Então, o ideal é que a gente vá treinando. E quanto maior a variedade de vinhos que a gente tomar, inclusive vinhos brancos, vinhos rosés, isso ajuda muito a gente a desenvolver tudo que a gente precisa para fazer uma boa degustação. Mas também tem o outro lado, né? O lado para quem está afim, tem gente que não quero aprender, eu quero só tomar meu vinho. Tem o lado da experiência também, sim, né? Porque vinho é experiência. Então, você está ali num grupo de amigos enfim, é uma experiência que tem muito a ver com o teu ambiente, com o teu momento, com o prato que você está harmonizando, com o local onde você se encontra. É bem por aí. Márcia, me diz uma coisa. Fala um pouco desses vinhos aqui, eu estou tão curioso. Me diz uma coisa. Vamos começar pelo básico. Qual é a tua opinião sobre os vinhos brasileiros? Eu já declarei aqui, entrevistando já sommeliers que passaram por aqui, né, empreendedores, distribuidores. Eu sempre digo o seguinte, que o vinho brasileiro deveria estar mais presente na mesa dos brasileiros. Você concorda com isso? Você tem no meio dos teus rótulos vinhos brasileiros de grande qualidade e que sejam agora
Na Bom Vivant, revelações? Então, tenho vinhos que impressionam. É mesmo? Vinhos que quando você toma, você vai dizer assim, caramba, que orgulho disso aqui ter sido produzido no meu país. Sobretudo para aquelas pessoas que lá atrás tomaram o vinho brasileiro e disseram assim, nossa, é muito ruim. Porque a gente tem que admitir, né? Nós tivemos essa fase do vinho Sim. ruim. É natural, né? Porque estamos aprendendo ainda, mas estamos aprendendo numa velocidade sensacional. Se nós formos comparar o nosso tempo tão jovem de vinicultura, né, com o velho mundo, com os países europeus, nós estamos numa velocidade muito grande de aprendizado. Teve até uma grande produtora de vinhos que disse uma vez, eu vou já lembrar o nome dela, ela disse assim, olha, produzir vinho não tem muito segredo, o problema são os primeiros 200 anos. Quer dizer, o Brasil é tão recente, né? Exatamente, nós somos em comparação com essa declaração, não é, Márcia? Nós somos muito jovens, então, para o tempo que nós temos, eu vou dar um exemplo aqui, desses vinhos que estão aqui do seu lado. Isso aqui é vinho brasileiro? Isso é vinho brasileiro. Olha esse rótulo. Olha esse rótulo. Tem que ser, né? Me diz uma coisa, isso aqui é Tiradentes? Isso é Tiradentes. Ao fundo tem aí a carta da sentença de Tiradentes. Olha só, esse Liberdade ainda que tardia, não é? Liberdade. Fala desse vinho. Isso é um vinho nacional? Esse é um vinho nacional. É um vinho de colheita de inverno. Vou já falar um pouquinho sobre colheita de inverno. No sul de Minas, de uma vinícola... Um vinho mineiro. É um vinho mineiro. Entendeu? E por que eu comecei a falar no mineiro? A gente estava falando do vinho mineiro. A gente estava falando do tempo, né? Que é muito, muito jovem o Brasil. O sul de Minas é mais jovem ainda. O sul de Minas tem produzindo vinhos... Porque tudo começou no Rio Grande do Sul, não é, Márcia? Exato. Na verdade, em Minas já se produzia vinhos de mesa desde 2 séculos atrás. Claro. Mas a questão do vinho fino... sobretudo o vinho fino de colheita de inverno, eles são muito jovens. Então, assim, tem o quê? Uma década, um pouco mais de uma década, algo assim. E com esse pouquíssimo tempo nós temos vinhos aqui premiados internacionalmente. Então, assim, não é o caso desse aqui, mas esse aqui, com certeza, qualquer concurso que ele... Você se apaixona até pelo rótulo. Nossa! Né? Que rótulo! Olha, Márcia! Então, esse vinho aqui, ele foi produzido em parceria com o Estado de Minas Gerais, para homenagear a Inconfidência Mineira mesmo. E aqui você vê, nossa... Isso é um vinho homenagem, então, né? O que é corte bordalês, Márcia? Corte bordalês é quando a gente fala em corte, para quem não entende a palavra corte, a gente está falando das uvas que compõem esse vinho. Então, se eu tenho um vinho com uma uva só, não há corte. Por exemplo, este outro vinho que está aqui é um Syrah. Então ele é 100% Syrah. Mas ele é brasileiro também? É brasileiro também. Com a uva europeia? Syrah, exatamente, com a uva europeia. Olha só. Então aqui a gente tem um Syrah, não é um corte. É um vinho varietal, de uma só uva. Uma uva só. Exatamente. E olha, já é premiado, está escrito aqui, olha, Márcia. Premiado. Né? Ele já é premiado. Vinhos do Brasil premiado. Ouro. Esse vinho aqui é sensacional. Esse aqui, o que é o corte, né? O corte, então, como eu estava falando, o corte é quando aqui tem mais de uma uva, são 3 uvas. Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. E por que corte bordalês? Porque lá em Bordeaux, esse é um dos principais cortes, é uma das principais... França, né? Bordeaux na França. Olha. É uma das principais, vamos dizer, misturas de vinhos, uvas para os né? grandes vinhos. Então, quando a gente tem um vinho que tem essas uvas na composição, a gente chama de corte bordalês. Que bacana. Chique. Fica Olha mais só. Bonito, né? E os outros, Márcia? Então, aí a gente... Esse é brasileiro, esse aqui é brasileiro. Esse é brasileiro. Né? Os dois são brasileiros. Esse aqui também... Esse é brasileiro? Esse é brasileiro também, da mesma vinícola, também do sul de Minas. Late Harvest, colheita de inverno. Colheita tardia e de inverno, né? Olha só. E por que colheita de inverno eu ia falar para vocês é que, assim, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, a época de colheita das uvas, ela é no verão. A vindima, como se fala. Sim. Só que lá no estado de Minas, nessa época, a gente não tem condições climáticas adequadas para a uva amadurecer e ser colhida.
chove muito nessa época do verão, enfim, é muito úmido. Isso prejudica a uva para ter uma uva de qualidade. Então, como eu estava dizendo, são jovens lá, por quê? Porque há pouco tempo atrás eles começaram a desenvolver uma técnica onde eles enganam, vamos falar assim, enganam a videira. Né? Eles eles podam a videira 2 vezes e fazem ela acreditar que a época da vindima, a época da colheita é no inverno, que é onde eles têm a melhor condição meteorológica, as melhores condições climáticas para um amadurecimento e uma colheita da uva. Com isso, a gente está conseguindo lá vinhos sensacionais, vinhos de qualidade assim superiores, vinhos de muita excelência, realmente vinhos premiados. Inclusive, um dos vinhos dessa vinícola aqui é um outro Syrah, foi premiado. Qual é a vinícola? São Geraldo, é? Essa é Casa Geraldo. Casa Geraldo. Se uma vinícola mineira. Uma né? vinícola mineira, fica na cidade de Andradas. Quem for a Minas Gerais e quiser visitar, eles são sensacionais. O lugar é paradisíaco. Agora, se quiser degustar esse vinho, basta ir lá na Bom Vivant aqui em Manaus, né, Márcia? Rapidinho, eles estão lá. Rapidinho, só chega lá. É só Você ligar que a gente entrega. A gente tem um atendimento por WhatsApp. Olha só. E é só ligar, a gente manda o nosso portfólio para vocês por WhatsApp, manda entregar. Márcia, esses vinhos todos estão lá na Bom Vivant. Esses e todos mais alguns. E mais alguns. Tu falaste em espumante. A gente tem mais de 150 rótulos. itens no nosso portfólio. De diversas vinícolas. De diversas do mundo vinícolas inteiro. do mundo inteiro. Mas a gente sempre puxa uma sardinha pro nosso... Lógico, né, pro nosso Márcia, tu falaste né? em espumante. Então. Eu vi esse aqui, eu tava olhando, eu digo, eu vou cutucar a Márcia sobre esse Fausto Brut método tradicional. Amo! E é nacional, porque está escrito aqui Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Fala desses vinhos espumantes. Então, a gente Isso tem... é um Brut, né? Brut porque ele tem pouquíssimo açúcar, mínimo, bem pouquinho mesmo. Então, quem está de dieta aí, não quer tomar açúcar, tá aqui, ó. É esse espumante aqui. Com pouquíssimo açúcar, mas com moderação. E o espumante tem uma coisa que ele é versátil, né? Você pode tomar de tarde, de noite, de manhã. Ele pode praia, harmonizar com sala, em todo na canto, piscina. Né? Harmonização. Tá na dúvida? Vou receber alguém aqui em casa, uns amigos. Vou servir esse prato e eu não sei nem o que combina, o que harmoniza com isso aqui. Gente, vai no espumante. Não tem dúvida. O espumante é um coringa. É um coringa. As chances de errar. Olha, se você optar por um espumante, é mínima. E os espumantes nacionais são de boa qualidade, São Márcia? fabulosos. A gente está cheio de espumante nacional premiado. E, assim, da mesma forma que a gente falou no início, a gente tem vários valores, vários custos de espumantes e de vinhos. Então, a gente não tem essa desculpa de não, mas é muito caro. Gente, muito não caro. é. Não tem isso, né? Não é. Tem isso. Não é. Hoje a gente consegue consumir, ter a nossa taça da saúde com mais facilidade. A gente tem opções não só de variedades de uvas, de métodos de fabricação, quanto também de valores. Então, isso não é mais uma verdade, né? Márcia, qual é o endereço da Bom Vivant? Então, a gente fica ali na Morada do Sol, bem pertinho, bem central. Olha! Então, bem pertinho. A gente fica ali na Rua Planeta Júpiter. O número é 193, é um centro comercial, chama R-Office. R-Office. Exato. Eu vou te entregar agora. Agora eu vou entregar a Márcia. Ela falou, Humberto, eu vou falar uma coisa só para ti. Este vinho, apontou para este vinho aqui, é um vinho sensacional. E isso aqui é um espumante Brut. Agora, eu acho que ele não é brazuca, não. Ele não é brasileiro. Mas quem vai contar a história, que espumante é esse e o que ele tem de original e de diferente? Então, a gente sempre procura, quando a gente vai trazer um produto para cá, a gente quer trazer coisas boas e também coisas que tenham alguma história. Então, a gente tem rótulos que têm história. Agora, como basta esse, só uma coisa, Liberdade. antes que eu esqueça. É verdade que toda vez que a gente tira a rolha de um vinho, a gente está abrindo o vinho também para que uma história maravilhosa seja contada sobre o país, sobre os produtores, sobre a uva, sobre o teu alcoólico. O vinho sempre revela histórias, é isso?
Humberto, você imagina, quando a gente começa, por que encanta tanto, né? A gente fica imaginando, nossa, esse pessoal que gosta de vinho, eles falam disso como se fosse uma paixão, porque na verdade é uma paixão. Quando a gente começa a estudar e começa a visitar as vinícolas, começa a ir nos locais de produção, conversar com quem está ali na lida, na produção daquele vinho, você começa a ver o quanto é que tem de história aqui dentro dessa garrafa, o quanto que tem de trabalho para fazer. Todas histórias diferentes uma da outra, Márcia. Você não tem ideia, cada vinícola é uma história, cada família. O vinho está muito ligado à família, né? Sim. A maioria das vinícolas são, se você for olhar, tanto no Velho Mundo, no Novo Mundo, claro que tem as que são mais... que são maiores, que tem mais grande parte são famílias que começaram aquilo ali, pai, mãe, filhos trabalhando. Nós temos muito hoje no nosso sul do Brasil. Eu estive lá agora recente, e aí é muito bacana porque você tem a oportunidade de conversar com o dono da vinícola, a família. Que é neto do fundador, bisneto, né? De quem exatamente. Chegou. Então a gente tem muita história dentro de cada garrafa. A história das vinícolas. Quem vai ao sul do Brasil, quem vai a Bento Gonçalves, ali no Vale dos Vinhedos, e visita as vinícolas, volta de lá apaixonado. Eu te atrapalhei, mas... Aí eu ia falar do desse espumante, então, Márcia. Esse espumante aqui é um espumante bem especial, porque ele foi servido em 2 ocasiões bem especiais. Primeiro, ele é um espumante de excelente qualidade. E segundo, que ele foi servido nada mais, nada menos que na festa da vitória do Barack Obama. Do presidente dos Estados Unidos? Exatamente. E ele é americano? Não, e além disso, ele também foi servido na posse do Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ele é um espumante sul-africano. Brut, produzido Eu vou te confessar uma coisa, eu nunca degustei um espumante sul-africano. Olha, tá vendo? Eu já degustei vinhos da uva Pinotage, mas este aqui, sul-africano, eu nunca degustei, Márcia. Pois vai degustar. Quer dizer, uma revelação. Então, Márcia. A gente tem procurado trazer coisas bem diferentes. Por exemplo, vou te mostrar aqui. Falando de vinhos brancos agora, a gente falou de vinho tinto, né? Tem aquele branco bem aqui, então, esse Baron, né, ali. Ah, sim. Esse aqui é um espumante rosé chileno, de uma vinícola também muito renomada. Nós estamos dando uma volta ao mundo. Então, a gente estava na África, agora estamos no Chile. Mas a gente ainda vai falar da Áustria aqui também, olha. Esse é um vinho austríaco? Essa uva aqui, ela é uma uva... É um vinho branco, né? É um vinho branco, super apropriado para o nosso clima aqui em Manaus, gente. A gente tem... Qual é a uva? Eu quero ver tu pronunciares essa uva, Márcia. Gruner Veltliner. Gruner Veltliner. Pronto. Muito legal. Vamos lá, Gruner Veltliner. Vamos repetir para a gente poder não errar. Mas é um vinho sensacional, super refrescante, com uma excelente acidez. Olha, um vinho... Premiado também. Premiado da Áustria. Isso. Que aí, para quem gosta dos franceses, a gente tem esse aí já é um branco, da Alsácia. Né? É um branco também, da Alsácia. Olha, da Alsácia, olha. Da Gewürz também, né? Que é uma uva alemã também, não é? Exatamente. É uma uva alemã, mas pertinho ali na mesma... Tem as mesmas... o mesmo clima, mais ou menos, né? Então a gente consegue... cultivar muito bem ela na Alsácia. Márcia, me diz uma coisa, por que tem gente que fala assim, torcendo o nariz, sobre os vinhos suaves? Aí você traz um vinho suave, olha que rótulo lindo, olha aqui, que rótulo, da Merlot, da Cabernet Sauvignon e da Alicante Bouschet. Então. E é brasileiro. Fala desse vinho suave. Então, esse aqui é um vinho fino. Suave porque ele tem um teor alcoólico mais baixo? Não, ele não tem teor alcoólico mais baixo, ele tem apenas um pouco mais de açúcar. Tem mais açúcar? Tem mais açúcar que os demais. Ele é mais adocicado? Ele é mais adocicado. Então, para o nosso paladar, né, que a nossa cultura, como eu já disse, veio da cana-de-açúcar. Então, a gente tem esse paladar mais propício para o que é mais adocicado. Então a gente sempre indica para quem está começando, não tem vergonha não, começa por um vinho suave, daqui a pouco você vai estar no meio seco, daqui a pouco vai estar num brute, e quem sabe mais na frente já está pedindo, não, eu não gosto de vinho. Márcia, a pessoa deve perguntar, né? Adentra a adega
não ter vergonha e pergunta. E perguntar, porque as gente. pessoas da adega estão ali para responder, para Exatamente. ajudar essas pessoas a entender como você está me Humberto, explicando aqui, não é isso, Márcia? Eu recebo muita ligação de pessoas que querem degustar um bom vinho, mas, Márcia, eu não gosto de vinho seco. O que é que tu tens aí para... Mas elas já provaram seco, Márcia? Algumas já. Já, né? E sabe o que é ruim? É que, às vezes, a pessoa tem uma experiência que não foi favorável. Então, aí ela imagina que tudo é muito ruim. E não é verdade. E o suave você recomenda? O suave, para quem está começando. E quem for lá na Bom Vivan, você vai dar todas as dicas. E para quem não gosta mais de vinho suave, para quem quer degustar um vinho brut, a gente tem também vinhos maravilhosos, vinhos secos, sensacionais. Márcia. Esse aí eu trouxe... Me disseram o seguinte. Desse daí eu trouxe um Cabernet Sauvignon e um Merlot. Olha só, me disseram o seguinte uma vez. Humberto, o Chile tem a Carmenere como uva emblemática, né? Os Estados Unidos tem também a Zinfandel, que é uma uva emblemática. Isso. O Uruguai tem a Taná emblemática. Eu digo, qual é a uva emblemática do Brasil? Me disseram, é a Merlot. Me diz uma coisa, eu estou vendo aqui um Faces do Brasil Merlot, da Lídio Carraro, que é uma senhora vinícola brasileira, não é? Isso. Tu consideras a uva Merlot a uva emblemática do Brasil ou mudou isso? É meio complicado essa pergunta, né? Então, eu sempre discordo um pouco disso. Você já ouviu essa história também, né? Já sim. E realmente nós produzimos Merlots sensacionais. Sim. Nós temos, assim, vinhos da uva Merlot maravilhosos. Mas eu não acho que ela seja a nossa uva emblemática. Né? Na verdade, eu nem sei se... Assim, eu tenho muita dúvida se nós temos. Porque, por exemplo, já que a gente falou nisso, nós temos aqui um Le Franc, que é da Donguerino, é um Cabernet Franc, que é sensacional. E hoje, o que acontece? Nós temos produzido agora, nos últimos tempos... Esse é nacional também, nacional, né? também. O Le Franc. Le Franc. Ok. Nós temos, nos últimos tempos, cultivado uvas e Cabernet Franc, assim, de uma qualidade fenomenal. E se a gente for olhar na história, olhar lá atrás, algumas décadas, nós produzíamos Cabernet Franc de ótima qualidade. Aliás, desculpa, nós plantávamos Cabernet Franc de ótima qualidade. Porém, a nossa demanda era muito maior pela Merlot e pela Cabernet Sauvignon. E aí, claro que a gente vai produzir aquilo que a gente mais agrada, né? E aí nós paramos de produzir Cabernet Franc. Hoje, nós estamos retornando a produzir vinhos de Cabernet Franc, estamos fazendo muito bela sucesso. Notícia. Exatamente. E lá na Bom Vivan tem vinhos da Cabernet Franc, para quem quiser provar. Vários. Márcia. Temos da Donguerino, temos da Pisat, temos da... Puxa vida. Márcia, que maravilha essa minha conversa contigo. Eu quero só que você repita para todo mundo. Tá aqui, vou botar até aqui para todo mundo. Bom Vivan, Adega, olha só, Empório. Adega e Empório, lá na... Então, a gente está no Instagram. No Instagram? @BomVivanManaus. Todo mundo está vendo como soletra aqui, tá aqui, ó. Bom Vivan Manaus. Okay. E a gente também tá lá na Morada do Sol. Na Morada do Sol, na rua... Planeta Júpiter 193. A Morada do Sol é aquele conjunto que fica ali atrás da TV Amazonas? Exato. Ali atrás? Exato. Ali tem até... Eu sempre dou a referência do Colégio Adalberto Vale. Colégio Adalberto Vale. Isso. Que naquela área ali, naquela área ali. Puxa, que bacana. E assim, gente, quer dar um presente? Liga pra gente. Qual é o telefone? Tu sabe de qual? É que eu não sei mais telefone de qual, mas eu sabia tudo que é telefone de qual, não sei mais. Qual é o telefone? 98604-2121. Ligou, você deixa em domicílio. Chama por WhatsApp e a gente envia o portfólio. Se estou em dúvida na escolha. Gente, eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Quem quiser conversar contigo, como eu conversei agora, basta ir lá na Bom Vivan. É só ir lá. Você vai estar lá. Eu estou lá. E vai ser um prazer falar com as pessoas. Vai ser um prazer falar com cada um de vocês que aparecer lá. Vai ser um prazer atender por WhatsApp ou pessoalmente. Vai ser um prazer responder as perguntas de vocês pelo próprio Instagram ou pelo WhatsApp. Márcia, você abre que horas?
Quais são os dias? A gente abre às 10 horas. Todo dia? De segunda a sábado. Sábado. No sábado a gente fecha às 17 horas, mas nos demais dias a gente fecha às 19. Tá, no domingo e segunda manutenção. Não, segunda a gente também abre. Na segunda abre. Domingo fechado. Domingo fechado. Mas domingo atende, leva para casa, como é que é? Não tem o delivery no domingo não, né? Não. Tem que descansar, né? Tem que descansar, um pouco. Mas eu vou te confessar que às vezes a gente não atende no domingo, que alguém liga, a gente às vezes, se eu estiver lá, às vezes a gente até atende. Claro. Mas... Márcia, eu tenho um presente para ti. É o seguinte, isso aqui é uma comemoração que tem um significado, para mim, muito, muito importante. Nós fizemos aqui 1000 entrevistas no projeto A Hora do H e que envolve vinhos, etc e tal. E eu mandei fazer esse mimo para pessoas como você, elegante, e que se dispuseram a vir aqui gentilmente para dar uma entrevista, mostrar os seus produtos. Isso aqui é a nossa forma de todos nós para dizer para você muito obrigado, que foi um prazer te receber. Eu que agradeço, eu tenho realmente muita gratidão por estar aqui e me fez muito feliz de estar aqui batendo esse papo contigo e te reencontrar e estar aqui falando para vocês um pouquinho da Bom Vivant. E tem uma coisa importante que eu esqueci de dizer, que além das experiências vínicas, a gente também tem outras experiências gastronômicas. É mesmo? A gente também tem cafés especiais. Esse aqui é café? Então, aqui quase que a gente não fala no café, olha, então. Eu ia esquecer. E esse café aqui é bem bacana. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro, do sul de Minas também. E ele tem uma história muito especial. Eu acho que eu vou mudar para Minas Gerais. Estão produzindo tanta coisa boa. Na verdade, já tem lá o queijo de canastra, não é isso? Então, na verdade, o nosso Brasil, ele é fantástico, né? A gente fica até na dúvida, onde é que tem... É verdade. Doce de leite, hein, Márcia? Então, o doce de leite. E a gente tem vinho no Nordeste também, tem vinho em Brasília, tem vinho no Norte de São Paulo, vinho no Espírito Santo, tem vinho no Brasil Goiás, inteiro. No Goiás. Então, a gente fica na dúvida, né? Fala, Márcia, eu vivo te interrompendo. Então, café. Esse café aqui é um projeto muito bacana, que ele tem o objetivo de valorizar a mulher cafeicultora. E eu encontrei esse projeto... Essência de Mulher, o nome do café? Essência de Mulher. São cafés especiais e cada edição dele é o café de uma mulher cafeicultora. Entendi. De uma fazenda. Sim. Que é dirigida por uma mulher. E eu acho que nós temos que valorizar isso. Esse projeto, inclusive, está em 5 países. E eu aposto que esse café só tem na Bom Vivant. Só tem na Bom Vivant. Eu sabia, eu desconfiei. E a gente tem ele moído e em grãos. E em grãos. Além do café, a gente tem azeites também sensacionais. Sabia que o Brasil já é o 8º país que produz azeites? Melhores azeites? Nós temos azeites premiados, inclusive na Itália, nos Estados Unidos. Então, nossos azeites. Eu acho que tu vai ter que voltar aqui para falar só de azeite qualquer dia desse, né? E de café. Mas aqui dentro tem um brindezinho para você. Tem um azeite aqui, uma miniatura de um azeite que você vai se apaixonar. Disso eu não tenho sorte. Nossa, obrigado. Que bom te receber. Que bacana. Eu que agradeço, Humberto. Boa sorte. Não tem como a Adega e Empório Bom Vivant não ser para todo mundo um local que eles precisam visitar, precisam se tornar um cliente. E eu vou lhe esperar e ter sucesso. Eu vou lá. Eu vou lhe esperar lá. Lógico que eu vou lá contigo. Obrigada pelo meu presente. Pronto, Márcia. Muito obrigado. Bom fim de semana. Para você também e para vocês também. Minha gente, por hoje é só. Tá vendo só? Tão alegre. Eu me empolgo com isso aqui. Por mim, eu continuava essa entrevista o tempo todo. Mas é o seguinte, o nosso apoiador cultural, o supermercado, a rede de supermercado Vitória, eles prepararam um vídeo muito legal, né, Paulo? Muito legal para encerrar o programa, tá bom? Preste atenção nesse vídeo e, como sempre, né, na sexta, sábado e domingo, lá todas as lojas do supermercado Vitória, existe promoção que você não vai encontrar em nenhum outro estabelecimento, só nos supermercados da rede Vitória, tá bom? Cass, muito obrigado por você ter preparado esse vídeo, ficou muito legal. Vanessa, obrigado pelo apoio de todos vocês aí no supermercado Vitória, que tem dado a esse nosso segmento aqui, vinhos, etc e tal. Tudo de bom para vocês, preste atenção nesse vídeo do supermercado Vitória e bom fim de semana e até sexta que vem, com mais coisas saborosas, gostosas e cheirosas, iguais a essas aqui, entendeu? Que a Márcia trouxe. Isso aqui é o máximo pra gente. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.
Olá para você que está acompanhando vinhos, etc e tal. Eu estou aqui na feira de produtos regionais do Vitória Supermercados, na unidade do Japim, e tenho um convite especial para você. Toda terça e sexta-feira, das 14 às 20 horas, você encontra uma variedade de produtos fresquinhos e ainda pode se deliciar na nossa praça de alimentação, com cardápios variados. Venha, traga sua família e aproveite o que Vitória Supermercados preparou para você.